Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Ponto de Conexão. Lembrando, toda segunda-feira, tanto no YouTube como no Spotify, às 20 horas. E hoje estamos com um convidado mega especial, não é, Edu? Como sempre, a gente sempre entrega aqui bons convidados com ótimas temáticas. E acho que hoje, nessa mais um episódio do Ponto de Conexão, a gente não poderia fazer diferente, na verdade, né? Então, hoje a gente buscou sempre agregar a ideia do empreendedorismo, mas com foco muito mais direcionado ao direito. Então, hoje, até sem antes falar um pouco do currículo em si, eu quero dizer assim, que esse é um convidado que ele traz muito conhecimento acadêmico, ele traz muita vivência do mercado também, naturalmente, né? E vamos ter aqui uma conversa muito profunda sobre direito penal, direito criminal, de um modo geral, e também ele passa aqui por outros direitos, outros direitos, na verdade, de um modo geral, tá? Então, sem mais delongas, o nosso convidado de hoje é o Dr. Rodrigo Colares. Eu vou aqui rapidamente ler o currículo, que é bem extenso, mas eu busquei aqui resumir um pouquinho, tá, pessoal? Então vamos lá, hoje o Dr. Rodrigo, na verdade, ele é advogado, ele é especialista em direito penal e processo penal, é formado pela Unifor, aqui de Fortaleza, né? Ele também possui uma trajetória acadêmica e profissional que já garante ele algumas pós-graduações, como por exemplo em direito penal, processo penal, direito da família, direito do trabalho e processo do trabalho, direito empresarial também. E também temos aí também, acho que também uma visão de que ele vem passando por uma trajetória do mercado privado, então já passou por algumas grandes corporações, não é isso? E nos últimos tempos pivotou ali tudo e de fato está com um olhar muito mais focado em ter sua marca, né, enquanto ali Dr. Rodrigo, para tratar ali de uma série de nuances do direito, tá? Então, sem mais delongas, Rodrigo, seja bem-vindo ao Ponto de Conexão aqui comigo e com a Raquel nesse episódio. A gente vai mergulhar um pouco mais sobre essa área de direito, conhecer um pouco mais sobre, enfim, do que se trata, desmistificar aqui alguns casos bacanas aqui. E acho que é isso. Passo agora para o seu bastão aqui no microfone, se reapresente, de repente esqueci de falar alguma coisa e novamente seja bem-vindo. Muito obrigado, Eduardo. Boa tarde para você. Boa tarde aqui também para Raquel. Boa tarde para todos os ouvintes aqui que nos escutam. É uma honra para mim participar aqui desse podcast, que já tinha ouvido falar Boa. bastante, né? Vem sendo bastante comentado aqui entre todos da nossa área também. E para mim é uma satisfação participar, trazer um pouquinho do meu conhecimento, trazer um pouquinho aqui da nossa história e poder agregar no que for possível aqui para todos vocês. Tenho certeza que vai ser incrível, né? Como eu sempre falo, um convidado Totalmente. relevante com o tema mais relevante ainda. Acho que hoje não vai ser diferente, né? E acho que a Exatamente. gente começar, que eu queria falar aqui um pouco dos nossos patrocinadores. Então acho que falar um pouco de quem acredita no nosso projeto, que está aqui, inclusive, nos apoiando para que toda semana tenhamos sempre um convidado como você aqui no Ponto de Conexão. E para começar, nós temos aqui a Ridix, né, enquanto grupo. É uma operação focada em valuations, ou seja, valorização do seu negócio, em operações de compra e venda de empresas. Então, se você está de alguma forma, enquanto empresário, buscando entender quanto seu negócio vale, buscando também captar ali investimentos, ou na verdade um pouco até além disso também, né? Buscando inclusive vender a sua operação ou se preparar para isso, vocês podem contar com a Ridix para te melhor apoiar nessa sua trajetória de sucesso, tá? Temos também como patrocinador Hub X Studio, onde nós estamos aqui, inclusive, semanalmente com um novo episódio de Ponto de Conexão. É o local oficial de qualquer demanda audiovisual aqui em Fortaleza para você, com um time totalmente capacitado, uma estrutura incrível para gravar o seu podcast, enfim, ou algo nesse sentido que você busque de fato ali se posicionar no digital, por exemplo, né? Temos também a Priorize, é uma ótica ali com especialidades em lentes de grau e, enfim, lentes de esportes também, onde diz ali que a nossa marca oficial aqui do Ponto de Conexão, inclusive esse óculos tá, é da Priorize. Temos também a B3X Investimentos, é um time focado em assessoria de finanças pessoais. Então, você está buscando ter melhor rentabilidade de sua carteira de investimentos, se organizar em termos de orçamento e gestão financeira da sua pessoa física. Então, vê isso também na pessoa jurídica. Vocês podem contar sempre com um time de assessores da B3X Investimentos. Temos também Nordeste Invest, que é o principal portal de notícias focado em finanças e investimentos Nordeste brasileiro. É o local onde a gente sempre busca se atualizar em como é que anda a nossa economia. Inclusive, eu sou um dos colunistas onde semanalmente eu busco gerar sempre um novo artigo focado no mercado de fusões e aquisições de empresas. E por fim, temos uma novidade. Temos um novo patrocinador, né, que está hoje se estreando conosco. E você vai ser um trajetório de muito sucesso, né? Acho que sem dúvidas, Exato. entre pontos de conexão e DSA Construtora. É uma empresa focada, como o próprio nome já diz, em construções ali de imóveis, sejam eles imóveis ali residenciais ou comerciais, e também vem trazendo toda a nuance focada no mercado de investimentos, criando oportunidades imobiliárias que para você investidor
faz todo sentido, dando inclusive uma rentabilidade bem competitiva no mercado. Então, acho que a gente vai trazer cada vez mais algumas novidades da DSA aqui para te apresentar, mostrando que a gente sempre busca aqui trazer ótimos patrocinadores que agregam de fato ali conhecimento e oportunidades para os nossos aqui ouvintes e espectadores, enfim, de um modo geral aqui do Ponto de Conexão, tá? Ótimo. Raquel? Doutor Rodrigo, você se formou em 2015, né? Então você tem uma trajetória aí boa já no ramo do direito. O que é que te motivou a observar várias especificações, né? Conta um pouco como é que você introduziu no mercado, como é que você se achou no direito. Olha, desde a época de escola, né, a gente sempre procurava buscar conhecimento e tentar se identificar com algum tipo de área, né? Pelo menos na escola que eu estudei, que foi o Farias Brito, nós procurávamos sempre fazer aqueles testes vocacionais para poder saber qual tipo de área que a gente se identificava. Então, sempre na minha se dava áreas de humanas. Então, uma época curiosa, né, da minha fase é que eu fiquei sempre naquela entre publicidade e direito. E aí, a gente fazendo aqueles testes vocacionais, né, eu me apaixonei pelo direito e desde então os meus estudos sempre foram voltados para o direito, sempre foram voltados para a advocacia. Eu nunca tive dúvida entre advogar e entre concurso, eu sempre quis advogar, nunca quis concurso. Então, a partir daí, eu já fui voltado, já fui focado para o direito. Então, a partir desses testes vocacionais, que é bastante importante, né, eu inclusive aconselho a todo mundo a fazer, que ele ajuda aquele jovem que está ali na dúvida. Então, a partir desses testes vocacionais, eu me identifiquei com direito e desde então fiz a faculdade para direito, né, e segui o meu caminho, fiz e desde então eu segui esse rumo. E por que do penal? Por que escolher o direito penal como talvez teu carro-chefe aí de operações geral? Eu costumo dizer, e é bastante comentado na faculdade, que é assim, né? Quando o jovem, ele entra na faculdade, existe aquele comentário que ele se apaixona pelo direito penal. E isso é verdade, né? Porque o direito penal, ele está todo dia na televisão. O direito penal, ele está no nosso cotidiano. Então, o jovem, a pessoa, ele acaba se apaixonando pelo direito penal. E foi isso que aconteceu comigo. Eu sempre fui um amante, uma pessoa apaixonada pelo direito penal. E aí existe aquela questão, a pessoa apaixonada, ela vai continuar ou ela não vai continuar, né? Então, no meu caso, eu resolvi continuar. E eu tive a oportunidade de exercer essa continuidade, né? Então, na minha época, a minha primeira oportunidade de continuar a exercer o direito penal foi advogando em um grande... Advogando não, na realidade eu estagiando em um grande escritório, né, onde depois eu passei a advogar, onde eu tive a oportunidade de ter demandas do direito penal, onde eu vi realmente que era uma área onde eu gostaria de atuar, e com essa oportunidade eu agarrei e eu vi que realmente essa paixão ela poderia sim permanecer, poderia continuar, e aí eu agarrei e continuei, estou aí até hoje. E advogo na área criminal, mas também não deixei de lado outras áreas que eu também gostava, e o nosso escritório, a minha pessoa também, eu advogo em outras áreas além do criminal também. Ótimo. Falar um pouco de mitos ou verdades, né? Que as pessoas, elas confundem muitas vezes, como a gente estava falando aqui nos bastidores, sobre o direito criminal. Advogado criminal só defende criminoso? Não, o advogado criminal ele não defende só o criminoso, né? Isso aí é um mito que existe, né? O advogado criminalista, ele está ali para defender o direito, né? Existe uma legislação, né, toda preparada, a lei ela está ali para qualquer pessoa. O advogado criminalista, ele está ali para defender a lei, tão somente a lei. Se a pessoa cometeu o crime, o advogado criminalista, ele está ali para defender que a lei ela seja aplicada da forma correta. Se a pessoa, muita gente pode não saber, mas se a pessoa ela chegou a cometer o crime e as provas estão ali todas contra ela, o advogado ele vai aconselhar o cliente a confessar a prática do crime. Por quê? Porque a confissão da prática do crime ela vai atenuar a pena do cliente. E o que é que significa atenuar? Na hora da sentença, a sua pena vai diminuir. Ou seja, ele vai ter aplicado ali contra ele uma pena justa. Então, se a legislação dá a ele essa possibilidade, o advogado
ele está ali justamente para a lei ser cumprida. Então, nem sempre o advogado ele vai estar ali, nem sempre não, na realidade o advogado não está ali para que para defender, digamos assim, o crime que o cliente fez, o crime que o cliente praticou. O cliente pode ser inocente, o cliente pode ter direito a uma pena mais reduzida, estão querendo colocar uma pena que seja além do que aquele merece. Então, o advogado ele defende direitos, e o direito ele já está ali na legislação. Então, o que as pessoas elas têm que entender é que o advogado está simplesmente exercendo o papel dele, exercendo o trabalho dele de acordo com a lei. Ele não está ali para proteger o criminoso, para proteger o crime, ele está ali tão somente para que a legislação seja cumprida, nem a mais nem a menos, mas para que a justiça ela seja feita de forma adequada, de forma que seja justo para todos. Então, Rodrigo, assim, até essa curiosidade que ficou aqui também na nossa conversa, né? Você vem de grandes corporações e, enfim, deve ter tido uma série de aprendizados, insights, experiências lá nessas corporações e que, naturalmente, você tem de trazer isso de alguma forma aqui para o corporativo enquanto empresário, né? Qual foi, de repente, os principais aprendizados dessa jornada ali de transição, né? De trabalhava em um grande escritório e vou agora empreender e abrir o meu próprio negócio enquanto escritório de advocacia. Eu costumo dizer que essa é um dos grandes desafios que existe no mercado, né? A pessoa, quando ela está na faculdade, existe muito aquela dúvida: será que eu vou advogar? O que é que eu vou fazer quando sair da faculdade? Será que eu vou fazer concurso? Será que eu vou advogar para algum escritório? Então, essa é a dúvida do jovem. E no meu caso não foi diferente. Apesar de já ter aquela certeza de que eu iria advogar, que eu não queria concurso, porque eu amo a advocacia, eu gosto de exercer a advocacia. Então, no meu caso, apesar de ter essa certeza, né? Então existia aquela dúvida: eu vou para algum escritório, eu vou ser coordenador, eu vou ser um grande advogado de um grande escritório, eu vou ter o meu próprio escritório. Então, no meu caso, eu fui para um escritório, né? Fui para um grande escritório, bem conhecido aqui de Fortaleza, o qual eu sou muito grato por todo o conhecimento que eu obtive lá, né? Tenho amizade até hoje com todos que estão ainda lá no escritório. Inclusive, as próprias pessoas do escritório me indicam clientes até hoje, trazem clientes para mim porque confiam no meu trabalho. Mas nesse caso, eu estava no escritório, comecei como estagiário. Antes de me formar ali, eu já estava exercendo o papel como se fosse advogado, né? Responsabilidades na realidade. E aí, quando me formei mesmo de verdade, passei na OAB, fiquei como advogado e fui crescendo dentro do escritório, me tornei coordenador de um núcleo, o núcleo de estagiários do próprio escritório, um núcleo que eu pertencia, né? Então, me tornei coordenador desse núcleo de estagiários e fui crescendo dentro desse escritório. Então, assim, fui tendo mais responsabilidades e só que eu queria mais, né? Eu queria mais e esse é o pensamento de muitas pessoas. E qual é o momento de chegar a esse mais? Qual é o momento que eu posso ter para poder... Qual é o momento que vai chegar para eu chegar aonde eu quero? Qual vai ser essa oportunidade? E eu pensava assim, eu sou uma pessoa jovem ainda, eu não tenho filhos, eu não sou casado ainda, então, não que isso seja um problema, mas talvez, pelo menos para mim, dificultaria um pouco o fato de, se eu tivesse filhos, se eu fosse casado, talvez dificultaria um pouquinho mais para mim tomar essa decisão, né? Se eu tivesse mais responsabilidades, né? De eu tomar essa decisão se eu tivesse filho, se eu fosse casado. Então eu teria que tomar uma decisão para mim, na minha cabeça, naquele momento. Apesar de que naquele momento era um momento de crescimento para mim dentro do escritório. Então, um determinado dia, eu tomei a decisão de pedir para sair do escritório, né? Conversei com algumas pessoas, as pessoas nas quais eu conversei, elas foram contra, né? Apesar de dizer que me apoiariam na decisão que eu tomasse, mas foram contra, porque eu tinha uma determinada estabilidade, né? No escritório, era um escritório grande, as pessoas confiavam em mim, tinha mais crescimento ainda para ter dentro do escritório,
e achavam, né, chegaram até a me chamar de louco, né, loucura, você fazer isso, você vai sair do nada. Mas eu tinha que fazer aquilo, né, porque se eu não fizesse, e aquele era o momento, se eu não fizesse, em outro momento era mais difícil. Como até hoje eu tenho amigos lá dentro desse escritório que não saem, que tinham a vontade de sair, mas não saem, por quê? Porque já são casados, têm filhos, assumiram responsabilidades cada vez maiores e não conseguem sair por causa das suas responsabilidades e, digamos assim, entre aspas, são infelizes, né? Entre aspas, porque lá é um ambiente muito legal, né? Então, assim, são infelizes nesse sentido porque gostariam de galgar outros caminhos, né? Talvez com o seu próprio escritório. E aí, com essa decisão, eu acabei saindo, abrindo meu próprio escritório e, depois de alguns anos que já se passaram, hoje, olhando para trás, eu consigo ver que foi uma melhor decisão que eu tomei. Eu arrisquei, tive pessoas que foram contra, as pessoas próximas, mas foi a melhor decisão que eu tomei, arriscando, então conseguia empreender e olhando para trás eu vejo que sim, foi uma decisão acertada, que eu consegui e com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, nós estamos aqui para poder encorajar outras pessoas que possam trilhar aí o mesmo caminho. Gostei assim, dá coragem. Arrisque. Às vezes vocês estão deixando o seu sonho para trás. E ele não deixou. Ele foi lá com tudo. Né? Rodrigo, eu te acompanho, né? A gente é amigo há mais de 2 décadas. E, assim, vejo que você tem vários casos que têm grandes repercussões. Sim. Né? Como é que você lida com isso? Sim, realmente nós temos vários casos de grandes repercussão aqui dentro do escritório. Nós somos procurados por familiares de vítimas, nós somos procurados também por familiares de pessoas que são acusadas. Nós fazemos um filtro, né, dentro do escritório, não pegamos qualquer tipo de caso, a gente faz Sim. um filtro quais são os casos que nós vamos atuar, né, de acordo com as nossas perspectivas. Então, assim, temos diversos casos, tanto na área criminal, como também em outras áreas, como na área de direito de família, por exemplo. Então, a gente costuma ter, né, o zelo por cada processo, por cada caso que a gente pega. Então, tem um caso, assim, não sei se eu posso falar, assim, mas eu acredito que o espaço permite, né? Sim. Tem um caso bem marcante, assim, que a gente pegou, foi um dos últimos casos agora que mexeu com todo o escritório, que foi um caso do menor, né? Uma criança no interior do estado, foi em Canidé, esse caso. E a família nos procurou, que foi um menino, uma criança que ele sofria maus tratos por parte do padrasto. E aí, em determinado dia, esse menino ele foi levado para o hospital e lá no hospital foi visto que essa criança, né, tinha em torno de uns 5 anos de idade. Quando foi visto pelos médicos qual era o maus trato que ele tinha levado, tinha sido visto pelos médicos que ele tinha tido o órgão genital dele decepado. Minha nossa. Estava com o órgão genital dele decepado. E os médicos imediatamente acionaram o conselho tutelar. Sim. O conselho tutelar acionou a polícia foi até a residência dele para entender o que estava acontecendo. E aí, no decorrer da investigação e etc., foi visto que era o padrasto dele que estaria maltratando ele, com ali a omissão, o auxílio da genitora dele, da mãe. E aí, a polícia prendeu imediatamente o padrasto em flagrante, e o pai, né, que não tinha ali a guarda do filho, nos procurou, né, e mais de 1.000 pessoas fizeram um grupo de WhatsApp revoltada. Esse caso foi parar na mídia nacional e etc, e precisavam de um advogado, e aí eles nos procuraram, porque confiaram a gente esse caso, e nós assumimos esse caso. Então, imediatamente, a gente acolheu, né, a família, e nós entramos com a ação na justiça, pedimos a reversão da guarda, inicialmente para tirar a guarda da mãe, impedir que a mãe tenha qualquer tipo de contato com a criança. Então, nós conseguimos na justiça a reversão da guarda, para que a guarda passasse de forma unilateral para o pai.
Então, o pai ficou com a guarda unilateral, a mãe e o padrasto não puderam mais ter qualquer tipo de contato, qualquer tipo de acesso à criança, e ainda assim, sem qualquer tipo de acesso ou contato à criança, a mãe ainda teve que passar a pagar pensão alimentícia para o filho, porque nada mais justo, como ela era, querendo ou não, a mãe, ela teve que começar a pagar a pensão para essa criança. E aí, depois disso, foi tratamento psicológico, então, enfim, vários tratamentos para que essa criança ter essa dor amenizada, não tão somente a dor física, né, mas a dor psicológica que essa criança vai ter que levar para o resto da vida. Então, são casos como esse, né, que a gente também atua pela vítima, que nos marcam para além do direito, né, porque não é tão somente o direito, são casos que marcam para a vida, porque não tem como a gente, por mais profissional que seja, não tem como a gente conseguir só separar o lado profissional do sentimento, né? Daquele sentimento mesmo de ser humano. É difícil a gente conseguir, a gente acaba querendo ou não se envolvendo ali com a situação e são casos como esses, assim, de grande repercussão que chegam até nosso escritório, confiam a gente, né? São pessoas que confiam a sua vida a gente. Então nós pegamos casos de grande repercussão, famílias que confiam ali as suas vidas, né, os seus casos a gente, então nós procuramos ter zelo, nós procuramos tratar cada caso como um caso individual mesmo, para poder dar o máximo da gente, o máximo de si, o máximo do nosso escritório, para poder acompanhar ali. Eu acho que é assim que tem que ser um acompanhamento, é assim que tem que ser um acompanhamento mesmo de um escritório de advocacia ali para com o seu cliente. Sim. É por isso que eu não sigo o ramo do direito, entendeu? Porque um caso como esse, eu defenderia praticamente a prisão perpétua, a pena de morte. Um desgraçado desse não era pra estar vivo. Esse é o pensamento realmente de muitas pessoas. As pessoas, os comentários são diversos. E aí é que realmente tem que ter aquele sangue frio mesmo de tentar separar o direito e o... Porque mexe muito com a humanidade, mexe muito com o sentimento É. enquanto humano, né? Você se sente ali, poxa, isso aqui poderia ser meu irmão, meu filho, alguma coisa assim, você tem você sente essa empatia, né? É complicado mesmo. O direito ele mexe muito com os sentimentos realmente das É pessoas. isso que eu acho interessante no direito, você traz tem todo um impacto social. Independente da área, né, se for empresarial também, se for empresarial também, acho que tudo, o direito ele pode colaborar e deve colaborar com melhorias na vida da população. Né? Você falar aqui, poxa, você conseguiu trazer dignidade a todo esse caso desse garoto, com o pai, etc. Mas olha só o papel, né, de um bom advogado, de um bom escritório, de fato, o quanto ele consegue colaborar ali com famílias e empresas, etc. Acho que tem muito essa perspectiva. Mas, claro, também conseguindo ter sangue frio para poder dar devida proporção aos casos, né? Porque acho que se for no sangue, assim, pela humanidade, pelo case, você acaba ficando um pouco, talvez, com uma análise um pouco distorcida. É importante ter sempre a legislação ali como o que de fato move, né? Sim. Os juízes me odiariam. Eu ia brigar com eles. Perpétuo, meu filho. Não tem na legislação. Faça. Faça, né? Vamos comprar agora aqui. Dá com folha ou caneta. Te vira. Quer que eu escreva aqui? Eu escrevo. Bora. Ai, mas eu imagino, de fato, é desafiador mesmo. Acho que tem que ter perfil. É desafiador. Tem que ter perfil. Desafiador. Então, digo assim, acho que dando um pouco de continuidade, saindo um pouco do ambiente empresarial e também do ambiente talvez mais social, e de fato olhando ali pro viés de que eu também estava questionando um pouco sobre o teu currículo, né? Você também dá palestras, não é isso? Sim. Tanto no meio acadêmico, como também, acho que inclusive aqui no ambiente prisional, né? Acho que pra preso, enfim. Como é que é essa experiência, o porquê desse objetivo também, né, de fazer essas palestras para esse público, porque, e de repente, qual é que você entende que isso trago, né, de benefícios ou de insights, ou, enfim, para você e para o seu escritório? A gente, palestra para presos, né, foi um projeto que foi dado início, e que eu já palestrei, foi na época de faculdade, né, que a gente chegou a dar palestras, e foi bem grandioso, no sentido de que essas palestras eram sobre temas que poderiam agregar de alguma forma na ressocialização daquelas pessoas que estariam ali presas. Perfeito. Porque a sociedade, né, moralmente falando, socialmente falando, ela tem aquela sensação de que o preso ele está ali
foi preso e realmente teria que trancar ali a cela e esquecer. Então, assim, muitos da sociedade têm esse pensamento, mas eu, particularmente, eu considero que não seja um pensamento correto. Isso porque a gente tem que ter em mente que aquela pessoa que foi presa, ela vai voltar, de alguma forma ela vai voltar. Então, o que tem que ser trabalhado é a ressocialização do preso. Se aquela pessoa for presa, de alguma forma tem que ter trabalhos de ressocialização para ele. Isso porque não adianta nada tão somente trancá-lo, esperar passar os anos e de alguma forma essa pessoa voltar para a sociedade. O que é que adiantou? Não vai adiantar nada. Então, na minha opinião, seria muito melhor trancá-lo, mas de alguma forma ressocializá-lo, ou pelo menos tentar um trabalho para ressocializá-lo. Colocaram para trabalhar dentro do presídio, colocaram para tentar estudar dentro do presídio, colocaram para aprender alguma função, colocaram para assistir palestras. Então, de alguma forma, ocupar o tempo daquela pessoa que está ali presa. Então, essas palestras que eu já cheguei a dar, ela era engrandecedora de alguma forma, porque só participava quem queria, né? Então, as pessoas que iriam assistir eram pessoas que realmente demonstravam interesse e conhecimento e em ter conhecimento sobre o assunto e de várias pessoas que tinham ali dentro, com certeza, se tinham 100 pessoas, se foi atingido o objetivo em relação a uma, com certeza já foi engrandecedor, Com não para certeza. mim, não tão somente para mim, mas para a própria sociedade. Concordo. Foi uma pessoa a menos que não voltou a, a cometer algum tipo de delito. Então, eu considero muito como válido e eu acho que esse era um pensamento que a sociedade deveria ter, os nossos governantes deveriam ter. Então, fica aqui a minha opinião. E eu acho que é uma opinião sincera e uma opinião de quem está dentro, de quem observa diariamente, que poderia sim haver uma melhor forma de ressocializar essas pessoas que são presas e já estão ali cumprindo pena, né? Então, essa é a minha opinião. E palestras para alunos, né? É sempre engrandecedor porque são pessoas que exercerão ali futuramente o direito, serão futuros operadores do direito, serão pessoas que estarão ali aptas a serem futuros concursados, futuros advogados, servidores públicos, e é sempre bom poder colaborar e contribuir com todos eles. Excelente. Até a gente já entrevistou uma advogada, a Glau Aguiar, que ela pontuou uma vez um cliente que ela também foi criminal um período, que ele foi preso por engano. Ele foi preso no lugar do irmão dele, né, na época. Como é lidar com um caso como esse? Tipo, você tem um cliente que ele não fez aquele crime, mas ele tá preso por aquele crime. Olha, a prisão, ela é um dia de prisão. Quanto que vale um dia da sua liberdade privada de forma indevida? Eu acho que isso aí é uma resposta que ninguém consegue dar. Não, valeu, Cleiton. Eu acho que nem a própria pessoa que foi presa ela consegue responder, né? Então, assim, é muito subjetivo. Mas quando uma pessoa ela vai presa de forma indevida, é completamente fora do comum. Então, num caso como esse, eu acho que só a pessoa ela conseguiria responder. Mas nós temos no escritório diversos casos. Então, tinha até um caso recente, que é um cliente que nos procurou, a família do cliente nos procurou, o cliente estava preso, ele tinha sido condenado ali em torno de 15 anos de prisão, ele já estava preso ali há uns 5 anos, mais ou menos, 5 anos preso, foi condenado em sentença, a família nos procurou, e aí nós assumimos o caso em sentença para poder apresentar um recurso de apelação. E aí a gente entrou dentro do caso, apresentamos o recurso de apelação e nós conseguimos a absolvição do cliente. O que é que isso significa? Que ele passou 5 anos preso de forma indevida, que nós conseguimos a absolvição, ou seja, o cliente ele passou 5 anos preso sem fundamentação alguma, de forma indevida. Foram 5 anos da vida dele perdido. Total. Ele não tinha sido nem julgado.
E aí, quem é que vai ressarcir 5 anos? Por mais que ele entre na justiça, consiga uma indenização, mas quanto que vale 5 anos, né? Quanto que vale 5 anos da vida dele perdido, preso, de forma indevida? Então é imensurável. É por isso que a prisão, ela é considerada no ordenamento jurídico, né, constitucionalmente falando, como a última medida. A prisão, ela não deve ser considerada a primeira medida, ela é a última. Ela é a última medida a ser tomada, é a prisão. Por quê? Porque injustiças, elas podem acontecer. Então, tem que esperar o devido processo legal, tem que considerar a presunção de inocência daquela pessoa que está sendo ali acusada, porque justamente para não existirem ilegalidades como essas, por exemplo, como essa ilegalidade que você falou da Glau, né? Como ilegalidades como essa que eu acabei de falar. Então, a pessoa ser presa já é ruim, mas a pessoa ser presa de forma injusta, isso daí é inadmissível. Então, isso não pode existir. Então, é por isso que deve ser aguardado o devido processo legal e respeitar a presunção de inocência. Rodrigo, a gente está agora finalizando aqui nosso episódio Ponto de Conexão, né? E acho que antes de tudo eu queria te fazer uma pergunta que, na verdade, que é qual seria aquele conselho, né? Para aquele advogado que está ali numa grande corporação, enfim, e que quer transicionar ali, de repente, para empreender como seu próprio escritório, né? Para essa câmera aqui, qual o conselho que você daria para esse advogado, para esse colega aqui de profissão? Você é advogado que está querendo empreender, pensa em montar o seu próprio escritório, né? Eu acho que o primeiro pensamento que você tem que ter é realmente decidir dentro da sua cabeça o que você quer. Você decidindo o que você quer, planeje de alguma forma, né? Ali planeje qual o tempo que você acha que você consegue. Você consegue fazer agora? Se você consegue fazer agora, faça. Vá sem medo. Porque o mercado da advocacia, ele existe. O mercado da advocacia, ele está aí, ele existe para todo mundo. Então, com certeza, acredito eu, que o que você ganha no seu escritório de advocacia que você trabalha, você vai conseguir tirar aqui fora com um critério, com organização, você vai conseguir. E se você não consegue agora, nesse momento, se planeje para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano, e faça, né? Você vai se organizando mês a mês e se organize e faça, porque se você não fizer, o tempo ele vai passar e cada vez que o tempo passa, a dificuldade ela vai aumentando. Então, esse é o meu conselho, foi assim que eu fiz, né? Então, eu fui me organizando, fui mês a mês, com esse pensamento na cabeça, e apesar de pessoas da minha confiança dizerem, não, não vá, não faça, esse não é o momento, na minha cabeça era o momento, eu arrisquei, e até hoje eu não me arrependo, apesar de gostar muito do escritório no qual eu estava. Então, esse é o meu conselho, vá e arrisque. Se você achar, se você tiver certeza que é o que você quer, se isso for uma vontade sua, eu acho que a hora é agora de arriscar. Quanto às minhas redes sociais, né, é ADV Rodrigo Colares, lá eu estou sempre, lá você pode me encontrar, estou sempre postando algo relacionado ao meio jurídico, então vocês podem me encontrar lá, estou sempre disponível para caso queiram conversar, caso queiram trocar algum tipo de ideia, né? Então eu agradeço aqui a oportunidade, a Raquel, que é uma grande amiga de longas datas, agradeço aqui também ao Eduardo, agradeço aqui ao podcast que me recebeu de braços abertos. Como eu falei no começo, é uma grande oportunidade, é uma grande satisfação estar aqui, onde várias pessoas bastante conhecidas, várias pessoas bastante influentes estiveram presentes aqui. Então, para mim, é uma grande satisfação estar aqui presente e espero voltar no futuro para poder continuar mais esse bate-papo aqui, Perfeito. que para mim foi um bate-papo tão bom e satisfatório. Então, Excelente. um abraço a todos e Opa, obrigado aí a vocês. excelente. Calma, antes de nos despedirmos, tá? Boa. Vamos até amenizar a pauta criminal, tá, gente? Vamos aqui. Algo engraçado, inusitado, já ocorreu dentro dessa sua trajetória no direito criminal? Algo engraçado sempre existiu, né? Mas já que eu estava falando da palestra em presídio que eu já dei, por exemplo, a aula em presídio que eu já dei, a gente, às vezes, como eu falei que muito novo, né? Fui dar uma aula uma vez no presídio, em época de faculdade e tudo mais. Aí a gente vai todo bonitinho, todo arrumadinho, né? Todo perfumado. Aí fui lá, todo
todo nos trinks, arrumado. Aí coloquei um relógio, cheguei lá, cheiroso. E aí entrei para dar aula. A gente começa a dar aula, todo mundo prestando atenção, né? Aí quando na hora de ir embora, aí os presos chegam até mim. Aí começa, doutor, o senhor tá muito elegante, muito bonito. Aí, doutor, olhou pro meu relógio assim, doutor, me deu o seu relógio pra mim, doutor, de presente. Aí começaram a pedir o meu relógio, aí pediram pra na outra oportunidade trazer um perfume pra eles, que eles queriam ficar cheirosos igual a mim. E aí o guarda chegou e disse assim, doutor, da próxima vez o senhor não vende relógio não, porque aí eles ficam querendo, né, que eles gostam dessas coisas, faz tempo que eles não veem. E aí são coisas que a gente vai aprendendo, né, com o decorrer do nosso caminhar. Aí da outra vez a gente já foi mais simples, são coisas engraçadas que eu tô lembrando agora. São diversas outras coisas que eu poderia passar um dia aqui falando para vocês, mas na próxima eu conto. Na próxima eu trago mais casos engraçados para vocês. Excelente. Mas excelente. isso. Boa. É isso. Bom. É isso. Agradecer aqui por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo sempre, braços abertos. Você já sabe disso. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. E mais uma vez, encerramos aqui mais um episódio do Ponto de Conexão com um convidado relevante e um tema mais relevante ainda. Toda segunda-feira, às 20 horas no Spotify e no YouTube, sempre um novo episódio aqui conosco, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.